comum a gente chegar paciente no consultório e às vezes relatando, ele tem alergia à lactose. E eu disse, não, peraí, um pouquinho, tem diferença. Tem a intolerância à lactose e tem a alergia à proteína do leite de vaca. Então, qual que é a diferença? Quando a gente pensa em intolerância à lactose, é uma não tolerância da lactose, que é o açúcar do leite. Então, eu vou pensar em intolerância à lactose naquela criança um pouco mais velha, em geral acima de 3 anos. Por quê? Qual é o leite que mais tem lactose? Leite materno. Então, as crianças não nascem programadas para serem intolerantes à lactose. A não ser quando eu tenho uma situação muito rara, que é uma falta da enzima já congênita, a maioria dos bebês nascem tolerantes à lactose, porque o leite materno é rico nesse açúcar. Mas a gente não nasceu programado para tolerar a proteína do leite de outro animal. Então, o leite de vaca foi feito para o bezerro. Por uma questão cultural, a gente toma leite de vaca e a gente continua tomando leite de vaca até a vida adulta, até idoso, e não se questiona isso, né? Então, o que acontece? Quando eu tenho uma alergia a uma proteína, e essa alergia é uma proteína de outro animal, que é o leite de vaca. Então, por isso que é diferente, não existe... É bem diferente. É bem diferente. Então, a gente vai pensar em alergia à proteína do leite de vaca no bebê pequenininho, que pode ter uma intolerância à lactose ou não, porque às vezes esse intestino ficou muito inflamado por causa da alergia e porque ficou muito inflamado, falta a enzima que degrada a lactose. Então, às vezes eu tenho uma bagunça mesmo, às vezes eu posso ter as duas coisas ao mesmo tempo, um paciente alérgico e intolerante, né, numa situação quando eu tenho uma alergia que faz essa inflamação intestinal e eu perco a enzima, a lactase. Então, por que isso é importante? Porque aquele bebê que está em dieta para alergia, a mãe não pode consumir, por exemplo, quando está ainda em aleitamento materno e a mãe que está fazendo a dieta, alimentos sem lactose. Porque, por exemplo, um leite sem lactose, ele é a proteína do leite de vaca com uma enzima que degradou esse açúcar. É um pouco confuso e é importante reforçar, porque é muito comum, assim, a gente quer comer fora e não consegue. E às vezes a informação que a gente busca, a gente não encontra. Tem leite? Não, não tem lactose. E agora? Não tem lactose, mas o que ele quer dizer com isso? Por isso que quando a gente está em dieta, sem a proteína do leite de vaca, a gente precisa ler rótulo, checar tudo direitinho, porque é muito diferente e faz muita diferença na vida da criança, né? Então, o paciente com intolerância à lactose, né, então vou pensar numa criança um pouco mais velha com intolerância à lactose, ela vai poder consumir alimentos. Então, assim, vou poder ir numa festa, vai ter um bolo foi feito com leite condensado sem lactose. Tenho, né, assim, por exemplo, uma outra dúvida comum, assim, às vezes tem queijos que tem menos lactose, que vai fazer menos reação. Diferente quando eu tenho uma alergia, que eu tenho que consumir, não posso consumir a proteína, não pode ter nada de leite com lactose, sem lactose. Entendi. Então, E tratamento para um e para outro caso? Tá, os dois tratamentos, na verdade, vai ser dieta, mas na intolerância à lactose, a gente tem a oportunidade de ter a enzima, né? Então, tem essa enzima, que é essa lactase, que a gente indica em situações, assim, especiais, né? Então, como assim? Às vezes, né, a criança tem uma festinha para poder consumir, a gente sabe que vai ter uma sobrecarga, né, do açúcar, e às vezes o que acontece? Na intolerância à lactose, eu não tenho nenhuma doença no meu intestino, eu só não tenho muita lactase, porque não é para eu continuar tomando leite muito tempo. Então, eu não tenho tanta lactase, a enzima, e na hora que eu como brigadeiro, bolo, bolinha de queijo, eu fico com sintomas de muita lactose dentro da minha barriga. Esse excesso de açúcar não é degradado e as bactérias do intestino se aproveitam e começam a fazer um quadro de fermentação, por isso que, em geral, é distensão abdominal, é diarreia, é mal-estar, às vezes pode ter vômito. Muito raro, mas às vezes acontece uma alteração intestinal que até o paciente fica um pouquinho mais constipado. Então, em geral, é pela sobrecarga. Então, o tratamento pode ser, às vezes, usar a enzima ou cuidar desses alimentos. Tá. No caso da alergia, o tratamento vai ser a retirada da proteína do leite de vaca, ou da mãe que está em dieta, né, em amamentação, né, em aleitamento, ou da criança quando ela já tem a introdução complementar, ou já tem uma fórmula em uso. Então... E uma criança com alergia, ela vai ter alergia a vida inteira
Uma criança com intolerância, ela vai ser intolerante a vida inteira? Tá, então, uma criança com uma alergia, como na verdade é uma questão do sistema imunológico que precisa amadurecer, a grande maioria, a gente vai dizer assim, quase 98% das crianças vão evoluir para a tolerância. O sistema imunológico vai amadurecer, esse intestino vai passar a tolerar essa proteína. Então, a grande maioria dos nossos pacientes vão, em algum momento, se tornar tolerantes à proteína do leite de vaca. E vida que segue. O paciente que é intolerante à lactose, se for uma intolerância primária, de fato, assim, a lactasia do adulto, que a gente chama, que já reduziu a produção da enzima, provavelmente esse paciente vai ser intolerante à lactose a vida inteira. Às vezes acontece, por exemplo, o paciente tem uma diarreia aguda, muito feia, ficou muitos dias com diarreia, vômito, então esse intestino ficou machucado. Então ele pode fazer uma intolerância à lactose porque machucou o intestino, perdeu a lactase que tinha, transitória. Então ele faz uma intolerância porque o intestino ficou doente. O intestino melhorou, ele volta ao normal. Então a gente, por isso que é importante, na verdade, ser sempre avaliado, bem avaliado pelo pediatra, pelo gastropediatra, para poder entender quem é esse paciente, que idade ele tem, qual é a história da família. É muito comum já ter história na família de intolerância à lactose ou de alergias alimentares também, né? E baseado nesse paciente, nessa avaliação a gente define o que ele precisa, qual a orientação que ele deve seguir. E pensando nessa avaliação, como que acontece? Deve ser bem difícil. É bem desafiador, precisa de uma boa história, né? É. Sentar, conversar, examinar, checar antecedentes. Exames não são necessários. Para alergia alimentar, a maioria dos exames da alergia que faz sintomas gastrointestinais, infelizmente seria sensacional se tivesse exames. A gente precisa fazer suspeita clínica, o suspeito da alergia, eu tiro aquele alimento que provavelmente está causando alergia, mais ou menos umas 4 semanas, e eu reexponho. O paciente teve sintoma, eu vou considerar como um enfrentamento, né, uma provocação positiva, e eu vou manter 4 a 6 meses em dieta. E vou tentando de novo. Entendi. Em relação à intolerância à lactose, depende também muito da situação, porque eu tenho a capacidade de fazer exame com certeza, tem tanto a questão de exames de sangue que a gente consegue fazer, dessa avaliação da absorção do açúcar, assim como exames com hidrogênio expirado, que a gente chama com expiração, tem a possibilidade de biópsia intestinal através da endoscopia para a gente avaliar a lactase, mas muitas vezes pela própria história da criança, pela maneira como acontece, quando acontecem os eventos de dor, o fato, assim, em geral, intolerância à lactose é assim, eu comi muito, eu passei mal aqui, agora amanhã eu estou bem. Não é algo que se prolonga, porque tem a ver com a sobrecarga. Então, muitas vezes na infância, para não expor essa criança a exames e né, intercorrências, a gente avalia a história, às vezes pede para a família tirar durante um tempo e avalia, não, eu tirei e ficou ótimo. Provavelmente retorna, volta os sintomas, eu posso poupar a criança de exames além. Mas às vezes a gente precisa. Essa é uma história um pouco mais confusa, a gente acaba pedindo para poder saber exatamente o que está acontecendo e como orientar. Nossa, quanta informação! Viu?